corações, abençoe todos nós que aqui estamos, também os que estão pelo aplicativo, todos os nossos irmãos que participam e hoje não estão podendo participar, todos aqueles com os quais nós entramos em sintonia, serão todos abençoados. Que a tua luz, Jesus, seja com todos nós, ilumine os nossos corações, que a paz do Cristo esteja em cada coração. Graças a Deus, que assim seja. Acende a luz para nós. Boa noite, Heloína. Seja bem-vinda. Bem, gente, nós vamos hoje, agora vamos ver, no capítulo 23, estranha moral. Odiar pai, mãe, irmãos, filhos, etc. Então, primeiro, o capítulo foi estranha moral. Por quê? Porque nesse capítulo ele vai falar de coisas que parece que não bate bem com as ideias do Cristo. Vamos pensando aqui, vamos primeira passagemzinha, analisar bem. Pensando no sentido de hoje, no sentido nosso de hoje. Ele fala como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo. Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, a condição, se for pegar o pé da letra, a forma que está escrito aqui, a condição para ser discípulo de Cristo é odiar pai, odiar mãe, odiar filhos, odiar amigos, odiar as pessoas. Aí, sim, pode ser discípulo de Cristo. Por isso Allan Kardec colocou o título do capítulo Estranha Moral, que sou estranho. E ele continua assim ainda: e quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Ele, depois, mais adiante, fala assim: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, aquele que ama mais o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, os colegas, mais do que a Jesus, não é digno. Então, ele fala que aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Mateus 10, 37. Então, Kardec vai explicando ao longo do capítulo, ele vai mostrando para nós possibilidades. Aí ele fala o seguinte, que certas palavras que saem, que a gente vê aqui, que são estranhos, quando ele fala que são atribuídos a Cristo, Mas aí nós temos que pensar, mas será que são mesmo? Será que não houve alteração? E porque nós observamos que Jesus não falou em aramaico, Ele falava em aramaico. No local, em que a língua principal. Fala um pouquinho, deixa eu chamar os meninos aqui. Deixa ele brigar lá. Os meninos estavam falando muito ali, Estava alto. Então, só lembrando aqui, Jesus falou em aramaico. Então, ele caminhava com os discípulos e ele falava um dialeto chamado aramaico. Ele não escreveu nada, apenas falou em aramaico. Passado muito tempo,
que os livros foram escritos, e com exceção do livro de Levi, né, que é o de Mateus, ele já anotava, Mateus já anotava na hora, inclusive no livro Paulo e Estevão, as pessoas cristãos, né, mostram os cristãos já liam o Evangelho, que se até chamava de anotações de Levi. Eram as anotações de Levi. Mas mesmo nessas anotações de Levi, quando ele foi passar para livro, foi bem lá nos 60 anos, 80 anos depois, da partida de que Jesus foi crucificado, é que esses livros começaram a ser escritos. E nós sabemos que as traduções perdem muito. Imagina, Jesus falou aramaico, aí depois eles já foram passar isso para hebraico, depois para o grego, depois para o inglês, depois para o português, por exemplo, toda a trajetória vem caminhando. E nós já pegamos toda a mudança. E quem é estudioso de língua sabe que um texto, quando a gente faz uma tradução, por exemplo, do inglês ao português, muita coisa se perde numa tradução. Imagine de uma tradução, da tradução, da tradução. Da tradução, por exemplo, nosso texto da Bíblia vem do português, está em português, que foi traduzido do inglês que foi traduzido lá do grego que foi traduzido do aramaico, por exemplo. E cada mudança dessa vai alterando. Mas o certo, segundo o próprio Kardec, é que, com certeza, palavras, textos como esse, que para ser meu discípulo, preciso de odiar pai e mãe, no nosso sentido de odiar hoje, né? Não é verdadeiro. Então, com certeza, ele não pronunciou isso. Pelo menos na época dele, pode ter pronunciado a mesma palavra, mas na época significava uma coisa e hoje significa outra. O Kardec, ele, observando, ele fala que o termo odiar, nessa frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está compreendido nessa hipótese. Se alguém acudirá atribuir-se a Jesus? Com certeza que não, né? Não dá para a gente entender que isso são palavras do Cristo. E ele vai falando, ele vai mostrando para nós mais coisas, e ele, no próprio Kardec, fala que o termo odiar, lá na Barra, você fala que o termo odiar, ele significava amar menos também. Então, quando ele fala amar menos, já muda bastante a ideia. Então, não é odiar, é amar menos. Que para nós, no nosso português, é uma diferença absurda, né? Em odiar ou amar menos. Vamos supor, eu amo menos Maria do que Joana, por exemplo. Eu quero dizer que estou odiando Maria? Não. Então, o nosso sentido da língua portuguesa, não. Mas, na tradução, ficou assim. Então, a tradução ficou meio complexa, né? Meio problemática. Ele fala o seguinte, que esse verbo, o Kardec fala o seguinte, ele fala que mostra um termo aqui, no sentido, ele fala que em Gênesis, fala que e Jacó amou também mais a Raquel que a Lia. Ou seja, então fica parecendo, se fosse naquela época, ou se fosse na tradução, seria odiou Lia. Mas na verdade amou menos. Continuando, né? Aqui, nas observações de Allan Kardec, e quando a gente analisa
o Evangelho de Jesus, por isso a Bíblia é excelente. A Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Não podemos dizer que não é. Então nós temos que dizer que sim, é a palavra de Deus. Mas e aí? Essa palavra, nós podemos ouvir o que está ali e já aceitar sem refletir? Também não podemos. Porque muitos termos também, por exemplo, termo lá na Bíblia que fala que Jesus saiu chicoteando lá na igreja, ficou irado. Isso condiz com o ensinamento do Cristo? Não. Então, todo termo que nós temos que analisar, isso condiz com a evolução de Jesus? Se não condizer com a evolução de Jesus, a gente vai ter que adequar. Tem que ser diferente. Então, tem muitas passagens do Evangelho que a gente percebe essas coisas, ou seja, a tradução, com certeza, foi problema de tradução. Não vamos dizer que não é que Jesus está errado, e nem que a Bíblia está errada, nem que o Evangelho está errado, mas houve erro, problemas de tradução. Por exemplo, quando Jesus está lá na cruz, ele reclama: ó Pai, por que tu me abandonaste? Você está reclamando. Primeiro, analisando a lógica, primeiro, Jesus foi abandonado alguma vez por Deus? Claro que não. Ele sabia disso? Sabia, porque ele é o Cristo. Então, ele sabia que ele nunca seria abandonado, nunca foi abandonado. Então, como que ele ia dizer isso de que Deus o abandonou? Então, ele não disse isso. Com certeza, ele foi problema de tradução, que ele passou ali com outras palavras e as pessoas começam agora a entender que Jesus está reclamando do Pai. Sua mulher ou seus filhos, ou suas terras, receberá o centro de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Aqui, nós temos que entender também que não é só deixar. Imagina bem a pessoa que deixa os filhos passando fome para ir atrás da divulgação do Evangelho. Está batendo isso? Não, né? Porque ele não tem como abandonar os filhos. Ele não pode abandonar. Agora, distanciar, ele pode. Às vezes, distanciar um pouco para trabalhar, mas sempre atento aos filhos. Porque se ele pegou um grupo de família, ele não pode abandonar. Então, ele fala que como se fosse o correto, seria abandonar esposa, filhos, pais, mães. Aí aí nós temos que ter o cuidado do sentido. Então, alguém ao pé da letra ouvindo isso aí, está passando dificuldade mesmo, pega lá na família. Aí vai pregar o Evangelho, larga os filhos passando dificuldades e vai pregar o Evangelho. O que adianta? Ele assistir a alguns depois, mas ter abandonado os outros, deixando os filhos na miséria. Agora, o que Jesus quer mostrar para nós, que é esse apego que nós devemos deixar. Mas o amor, a assistência, nós precisamos ter sempre assistência com relação à nossa família. Então, precisamos entender bem isso. No item 5, em Lucas também, fala o seguinte: então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai ou sua mãe, ou seus irmãos ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. É o mesmo caso que tem que ter esse cuidado, né? A gente, por exemplo, Pedro, a gente vê nas próprias histórias de Pedro, ele não abandonou a família. A esposa dele ele continuou dando assistência, trabalhava, pregava o Evangelho, mas ele ia
para sua casa, ele dava assistência à sua família. Inclusive a sogra dele, né, que morava com eles também, era assistida por Pedro. No item 6, também de Lucas, fala o seguinte: disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Então, ele quis mostrar esse desapego que nós precisamos ter, né? Então, o cara, esse aí, queria seguir Jesus, mas queria primeiro cuidar das coisas materiais. Primeiro, as coisas materiais, e depois, segundo plano, o Evangelho. E se nós formos ligar ao Evangelho, primeiro, as coisas materiais, quando que chegará o Evangelho? Quando nós poderemos ser? Por isso que ele fala que quem tendo posto a mão na rua e olha para trás, você começa a trabalhar, mas pega e, em vez de seguir o Evangelho, ele está preocupado só com as coisas materiais. A ligação dele está no lado material, nem no lado espiritual. É claro que nós sabemos que nós precisamos das coisas materiais, mas para ser realmente um discípulo de Jesus, aí a gente primeiro vai se preocupar com as coisas espirituais, com a nossa mudança, com a nossa espiritualização, né? Com a nossa reforma interior, e deixar em segundo plano as coisas materiais. E não acontece com a gente. Não estou falando que nós estamos dando certo, nós estamos com problema nesse sentido, porque nós ligamos primeiramente as coisas materiais, primeiramente, e se sobrar um tempinho, a gente cuida do lado espiritual. É o que Jesus recomenda para nós, ter esse cuidado, né? Para a gente ter mais cuidado nesse sentido. No item 7, uma pessoa disse para Jesus disse para um discípulo, né? Segue-me. E o discípulo respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus retrucou: deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Aqui, possivelmente, que Jesus estava com o interesse de demonstrar as duas espécies de morte, né? Tem a morte do corpo e a morte da alma. Ele falou dos duas coisas: deixe aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Mas quanto a ti, que não é morto, vai pegar o reino dos seus. Ou seja, queria mostrar que a pessoa tem os mortos, o corpo físico morreu, e tem os mortos que a alma, que é espiritualmente, ele já não tem uma preocupação com a melhoria, ele não busca o futuro, não busca a vida futura, ele está preocupado só com as coisas materiais, só material. Esses são os mortos do espírito, né? Então, ele colocou duas espécies de mortos. Por isso, tem que ter cuidado quando a gente vai interpretar, né, o estudo do Evangelho, porque tem nuances diferentes. Ora, Jesus fala na morte do corpo, outra hora fala dessa morte que o espírito fica. Não é que o espírito está morto, acabado, não. O espírito não está no trabalho de dignificação, no trabalho de reforma interior, não está no trabalho de busca da vida futura, da vida espiritual. Está buscando só o material. Então, aquele que busca só o material, para Jesus o considerou que esses eram mortos. Aí o Kardec faz o seguinte: que pode significar essas palavras? Deixar os mortos, cuidar de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podia conter censura àquele que considerava um dever
de piedade filial e sepultar o pai. Então não é censura, não podia censurar. Tem, no entanto, um sentido profundo, que só conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível, que é a questão da vida espiritual. Daquele que busca a vida espiritual, Jesus considerou como vivo. Aquele que estava querendo seguir Jesus estava vivo. E aqueles que não estavam, ele chamou de mortos. Então, deixa aqueles mortos, enterre seus mortos. É claro que Jesus não estava censurando ele de cumprir o dever de sepultamento do Pai. Mas ele quis mostrar, dar um sentido, né? Dar uma explicação para mostrar a diferença entre morto da alma e morto do corpo. No item 9, Jesus fala outra coisa que é que parece, né, meio estranho também, quando fala: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigo os de sua própria casa. E ele fala ainda: vim para lançar fogo à terra. E que é que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com o batismo, e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra. E ele ainda fala: julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2, 2 contra 3, pai contra filho e filho contra pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra. Mas o que eu queria dizer com isso? Que Jesus trouxe o Evangelho. Ia chegar do Evangelho, ia causar divergência. Pessoas, as que aceitavam o Evangelho e as pessoas que não aceitavam o Evangelho iam ficar separadas. Por exemplo, o próprio Paulo de Tarso é um dos exemplos. Quando ele aceitou Jesus, ele perdeu todos os amigos que ele tinha e os familiares dele perdeu. Ninguém o aceitou mais. Então houve uma divisão, Paulo com a família e com os amigos. Mas foi que Jesus queria que acontecesse, queria que houvesse divisão? Claro que não. Mas é uma coisa que acontece, iria acontecer pela força dessa revolução que era o Evangelho. Então o Evangelho trouxe essa força, e essa força iria acontecer com essa separação, essa divisão, porque numa mesma família a gente vê isso entre famílias, pessoas que têm religiões diferentes se dividem. Hoje a gente percebe famílias que às vezes numa casa que alguns espíritas e outros são evangélicos, ficam divididos. Tem dificuldade de convivência. Então isso acontece hoje. É mesmo dentro das religiões. Agora Jesus falava para todo o tempo, desde aquela época até hoje. As religiões, a forma de crer do Evangelho e outras religiões trariam essa divisão. E ele falou, né? Então, penseis que eu teria vindo trazer a paz? Não. Eu vim trazer a espada. Porque paz é uma coisa parada. Paz é eu ficar deitado em minha cama. Espada quer dizer que é mão de obra. É evangelho para ser pregado em todos os cantos. Então, ele trouxe, em vez da paz, ele trouxe a espada, ou seja, o trabalho, a luta para o nosso crescimento espiritual. E se nós trabalharmos bem, a gente acaba chegando lá mais rapidamente. Porque todos vão chegar, mas pode acontecer que uns chegam mais rápido, outros chegam mais tarde, mas quanto mais nós trabalharmos
com a espada que Jesus trouxe, que é o Evangelho do amor, né? A espada não é divergência, espada é amor. Se nós trabalharmos com amor, nós chegaremos mais rápido, né, na nossa evolução e aproximaremos de Deus com mais rapidez. Então era isso que eu tinha para a gente conversar. Aí a gente encerra por aqui. Eu agradeço a todos que estão aqui pelo aplicativo, todos que estão aqui presencialmente, e todos que Ele nos abençoe, ilumine os nossos corações, ilumine cada lar, abençoe a nossa caminhada, que possamos trabalhar melhor cada dia. Como diz os Espíritos, nós precisamos de estudar para aprender, e quando nós aprendemos, nós podemos servir melhor. Que Jesus ilumine os nossos corações, nos abençoe. E agora eu passo a palavra para o nosso companheiro de volta para fazer a prece final e passe à distância. Fique com Deus. Amém. Boa noite, Shirley. Boa noite, Heloína. Sejam bem-vindas. Boa noite a todos. Então, eu fico sempre pensando, né, nessas aparentes contradições, né, nessas questões que o seu Maurício tão bem expôs aí, trouxe bastante informações para nós. Eu acho que tudo isso leva a uma coisa boa no final, né? A gente analisar melhor as coisas, né? Doutrina espírita, ela se baseia na fé raciocinada. Então a gente deve questionar, né? Deve refletir, não deve seguir cegamente o que a gente lê, o que a gente ouve, mas deve refletir. Kardec deixou isso muito claro lá atrás, no início da doutrina espírita, quando codificou, falou que o questionamento é válido, inclusive para o que já está escrito pelo próprio Kardec, pelos espíritos, né? Ele deixou em aberto, falou que é uma doutrina que acompanha a evolução da ciência, da filosofia, e a gente deve questionar. Então nós somos levados a isso, né? Essa fé raciocinada, e a gente ter uma clareza maior das coisas e uma segurança no seguir. Bom, vamos então encaminhar para nossas radiações desta noite.